Pessoal, estou aqui com o manual da Electrolux para atender esses modelos aqui, ó. Se você não estiver aqui nessa lista, eu peço que você vá lá na playlist e tenta ver outro vídeo que atenda a sua necessidade. Mas se você estiver aqui, então fica comigo. Aqui na tabela de erros, nós temos aqui os códigos de erros para esses equipamentos. E nós vamos falar hoje do código de erro E2, mau funcionamento do motoventilador da unidade interna. Então, vamos falar um pouco sobre esse erro aqui. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: é um problema na turbina. Ou ela está parada, ou ela está funcionando de forma inadequada. Então é o seguinte, nessa situação você tem que pensar em duas coisas. Ou é um problema mecânico, ou é um problema elétrico. Então, para facilitar, a primeira coisa que tem que fazer é resolver ou analisar um problema mecânico. Quais são os problemas mecânicos? Sujeira, alguma obstrução, de repente entrou algum inseto e acabou travando ali a turbina e ela não está conseguindo girar. Então dá uma analisada em toda essa parte mecânica. Faz a limpeza da turbina, tira todo aquele pó, vê se não tem nada obstruindo, dá uma analisada geral nessa parte mecânica. Dando tudo ok a parte mecânica, agora você vai para a parte elétrica. Pessoal, quando nós temos esse erro relacionado ao ventilador do evaporador, nós podemos ter certeza que deu um problema ou no motor ou no circuito que alimenta esse motor. Por isso que esse ventilador está fora de controle. E com isso, podemos chegar a 6 possíveis causas que está gerando esse erro. Então, primeiro é o mau contato dos conectores do motor. Segundo, o capacitor de arranque desse motor. 3, o próprio motor em si. Vamos ver como que a gente pode testar esse motor. O sensor térmico desse motor. O circuito integrado ou chip, que é o microcontrolador desse motor. E por último, sobre a placa de forma geral, que controla aí o equipamento. Tá? Então, vamos falar sobre esses 6 pontos aí para a gente entender sobre por que está dando esse erro aí. Pessoal, então vamos começar aqui, ó. Primeiro, mau contato. O mau contato, por que ele acontece? Todo ar-condicionado, ele tem aqueles conectores ou bornes, né, que encaixa na placa. Alguns são de plástico, outros são de metais, enfim. Tem esses conectores que é conectado na placa. Com o passar do tempo, devido à umidade e às condições ambientais, pode gerar oxidação nesses pinos internos que entram em contato com os pinos da placa. Então pode haver uma oxidação e pode gerar uma falha elétrica ali. Porque às vezes são pulsos elétricos, são comandos elétricos e são baixas tensões. E pode ser que qualquer oxidação pode comprometer a passagem dessas microcorrentes que está passando por esses conectores. Então, pode dar falha de comunicação, pode dar alguma falha elétrica, pode ter um problema de passagem de corrente e dar o erro. Tá? Então, o ideal é conferir os conectores. Como que você faz isso? Então, você tira da placa, coloca novamente, pode usar um limpa-contato para poder garantir que os contatos está tudo limpinho. Tira, põe algumas vezes aí da placa, tira, põe, para poder tirar essa oxidação e garantir que estão bem conectados, tudo certinho, que está passando corrente. Então a primeira coisa é garantir que não tenha mau contato ou se tem algum fio solto por algum motivo. Então verifica tudo isso, toda essa parte visual e de conectores aí, para garantir que não é essa parte aí. Beleza? Depois vamos para a segunda parte, capacitor. Na placa da evaporadora tem um capacitor de arranque que ajuda a startar esse motor. Tá? Então ele tem um capacitor ali na placa para ajudar. Esse capacitor, se ele der problema, o motor não vai girar corretamente ou não vai girar. Tá? Todo capacitor de arranque ele precisa estar funcionando adequadamente para esse motor começar a girar. Se ele não estiver funcionando, ele não starta. E aí o motor tem dificuldade de girar e aí ele vai dar o erro também. Então verifica o capacitor. Tá? Na internet tem vários vídeos explicando como você pode testar o capacitor. Caso você não consiga ou não saiba fazer esse procedimento de testar o capacitor, então ele não é um componente tão caro, né? Você pode removê-lo e colocar já um novo, né? Já para garantir que está tudo ok com esse capacitor, tá bom? Mas na internet tem vídeos como você pode remover da placa e também como você pode testar para você substituir, ok? Então veja o capacitor. Depois que você verificou tudo isso e tiver tudo ok, aí você vai analisar o motor. Pessoal, então esse motor do ventilador da turbina ali, da evaporadora, ela tem duas bobinas internas nesse motor. Tá?
tá? Conforme vocês podem verificar aí no desenho. Então você vai ter uma bobina que vai dar na faixa de 100 ohms e vai ter a outra bobina que vai dar na faixa de 200 ohms, tá? Então a B1, que é a primeira bobina, 100 ohms, aproximado. E a segunda bobina, 200 ohms. E a somatória dessas duas bobinas que vai dar os 300 ohms. Tá? Então elas estão interligadas em 3 pontos e vai sair de dentro do motor 3 fios. E aí você vai testando, né? Sempre de par em par. Você pega o multímetro, coloca na escala de ohms, que é a escala que mede resistividade, e você faz as medições para você ver se tem esses valores aí. Tá? Mesmo assim, eu preciso lembrar que cada equipamento tem suas configurações elétricas padrão de fábrica. Então o ideal é consultar aí as características conforme o manual elétrico do fabricante, tá? Então isso aqui é só ilustrativo, mas tem que conferir certinho aí conforme o manual elétrico, beleza? Então você vai ter uma bobina uma resistência menor, você vai ter uma outra bobina uma resistência intermediária e você vai ter a somatória de todos que vai ter a resistência final. Então você tem que encontrar essas 3 medições aí para você poder garantir que não tem um curto, que ela não tá rompido, tá? Por exemplo, se essa bobina aqui ela estiver aberta, então você não vai ter resistividade nenhuma, tá? Vai tá zero, porque ela não vai encontrar nada, a corrente não vai circular, ela não vai dar nenhuma leitura, então indicando que existe, né, ela está rompido, tá aberta essa bobina, então o motor já era. E se der uma resistência muito fora do que está estabelecido, então significa que está tendo algum ponto de curto. Ela funciona, ela passa a corrente, mas pelo curto ela alterou a resistividade, e aí ela também fica comprometida. Ela pode até girar, mas às vezes ela gira de forma com velocidade errada, ou às vezes nem gira, ela pode ficar vibrando, então enfim, ela deu defeito. Então nesse caso aqui, se tiver um problema nessas bobinas aqui, o motor está condenado, aí tem que trocar o motor. Agora, vamos fazer de conta que está tudo ok essas bobinas, e o motor está tudo funcionando, está tudo ok. Então o que você vai testar agora? Você vai testar o sensor térmico. Esse sensor térmico, pessoal, é uma proteção para esse motor. Esse sensor térmico, pessoal, ele é um componente para proteger o motor. Então, por exemplo, se o motor começar a apresentar travamento, ele começar a esquentar, vai aumentar a temperatura desse motor. E aí esse componente ele tem a função de gerar o desligamento da corrente para esse motor não queimar. Então pode ser que esse componente deu problema. Tá? Às vezes tem uns que eles voltam, né? Tem outros não. Tem alguns componentes que ele esquenta, ele rompe para proteger o motor e aí fica estragado mesmo. Você tem que trocar esse componente, tá? Ele abre e não fecha mais. Porque tem alguns que são dilatadores, então ele aciona o circuito e desaciona, tipo um ferro elétrico. Às vezes liga, desliga, conforme a dilatação térmica. Então ele fecha contato, abre o contato conforme essa dilatação térmica dentro do sensor. Tem alguns que não, tá? Uma vez aquecendo ele se rompe e aí ele não liga mais, tá? Então acabou. Aí parece que o motor queimou, mas na realidade é só o sensor térmico, o protetor térmico ali que está acoplado aqui bem aí na lateral do motor ali, ele está estragado. Aí você só troca esse componente e aí o motor é para funcionar, tá? Se ele tiver com problema, pode ser também que o motor parou e devido a isso o erro foi acionado devido a esse sensor térmico na lateral ali do motor. Agora o circuito integrado do controlador. O microcontrolador, pessoal, é o seguinte, é um circuito integrado, tá? É um chip que está ligado ali na placa e ele tem a função lógica ali de mandar os sinais para controlar as tensões ali e os sinais para poder ativar os relés, ativar o circuito de Dimer, né? Que é o circuito controlador de tensão para poder gerar as tensões certas para esse motor girar certinho nas velocidades corretas, de forma bem adequada, suave, sem vibrações. Então tem um circuito que controla todas essas velocidades. Então tem um microcontrolador ali na placa que está responsável de controlar isso. Então o que você pode fazer? Você pode pegar o manual elétrico da placa e medir as tensões nos pinos desse controlador. Tá? Geralmente eles trabalham com 5 volts. Tá? Tem tensões na placa que tem 12 volts para atender alguns componentes e tem 5 volts que geralmente é a tensão que os circuitos integrados trabalham e os microcontroladores. Então você precisa pegar o manual da placa e ver as tensões. Por exemplo, o pino 8 é para ter 5 volts, o pino 5
é para ter 2 volts, outro pino 8, o pino 9 é para ter 3 volts, enfim, você vai tendo ali as tensões que é para sair e para entrar desses pinos. Então, se não tiver correto essas voltagens, então pode ser que está tendo um problema nesse circuito integrado e o ideal seria trocá-lo. Mas aí, pessoal, nós entramos então no 6º ponto, que é o problema da placa. O que acontece? Um problema eletrônico, de componentes eletrônicos, não necessariamente é um componente isolado. Pode ser que parece que é um componente, mas na realidade está sendo causado por outros componentes. E aí você fica trocando, e no final você acaba não achando o defeito. Pessoal, então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero você para o próximo vídeo. Até mais!